Evangelho de Mateus, capítulo 27, 35, diz assim: E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destrói o templo, e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, dizia: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e, pondo a sua cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Amém? Eu estava meditando e pensando, ali, antes, eu gosto muito, isso quem fala muito é o superintendente, o pastor Henrique Avelino. Ele diz que quando nós nos perdemos na nossa história, nós perdemos a nossa identidade. E hoje nós vamos falar de identidade. Então, às vezes, você observa que na medida que os anos vão se passando, antes as pessoas elas tinham aquela reverência da Semana Santa, entendendo que foi uma semana onde revelava tudo aquilo que Cristo fez pela humanidade. Então você via um diferencial de postura na humanidade em si. E hoje em dia você vê que as pessoas elas tiram o feriado para descansar, para viajar, para qualquer outra coisa, pouco se refletem. E uma coisa que é muito bendita, bendita mesmo, que a questão nunca se está no que você come, se vai comer peixe ou carne, Mas por ser uma Semana Santa, devido a Jesus ter crucificado, não se comiam carne e vinha isso como uma tradição. E hoje em dia as pessoas elas estão com outro foco, elas já olham assim, peca numa naturalidade de um meme, peca o tempo inteiro e na Semana Santa não quer comer carne. Então você vê que tudo já virou uma piada, tudo já se virou algo muito comum. O risco não é as pessoas lá de fora veem de uma maneira comum. A questão é como eu vejo. As datas ou as contagens que batem, para o mês de abril, e às vezes dependendo da data, porque são 52 dias, se eu não me engano. Então a questão não está nisso. Por isso que cai às vezes em datas bem diferentes a semana da Páscoa. E a questão não está, mas é como eu vejo. Qual é o reflexo que isso traz em mim? E eu pedindo a Deus uma palavra para a noite de hoje, o Senhor falou muito ao meu coração a respeito de identidade. Quando você sabe quem você é e compreende o seu propósito. A importância de nós entendermos qual é a nossa identidade. Quem era Jesus?
Então nós podemos dizer que a Bíblia, ela relata a história, e tantas outras pessoas vão relatando a história de Cristo, como o menino que nasceu de uma virgem, que teve o seu pai que adotou por o nome de José, adquiriu a profissão de carpinteiro, nascido em Nazaré, né? E nós vemos que quando ele alcançou a maioridade, ele trouxe a revelação de que era filho de Deus. Essa era a sua identidade, a maneira em que ele se revelou ao mundo. Agora vamos entender alguns questionamentos que Deus assim colocou no meu coração, que eu quero que você pense em relação a você. Pensa bem, quem é você? Você já parou para pensar quem é você? Se uma pessoa te perguntasse como você consegue se descrever, dizer quem você é. Eu sou Alessandra, descreva-se. Diga quem você é, né? Relatando a respeito de si mesmo. Você já parou para pensar em quem você é? A sua história, a sua identidade? Porque na sua identidade como documento, você vê que lá coloca um pouco daquilo que eles consideram o essencial de quem você é. Coloca o nome de seus pais, a sua naturalidade, seu RG, né? Que vai acompanhando desde a certidão de nascimento, depois você vem que são os números, né? Que faz parte do censo e tudo mais. Então, quando você, dentro da sua identidade, alguns colocam CPF, alguns já têm se é casado ou não, alguns fazem a mudança do nome e tudo mais. Então, a tua identidade, ela revela não tudo sobre você, mas um pouco ou o essencial de quem você é. Quando alguém nos pedem para nos descrevermos, dizermos aquilo, por exemplo, o que gostamos, o que fazemos, qual é o nosso ideal de vida, quais são os nossos propósitos. É a mesma coisa de você perguntar a um adolescente. Você pergunta a um adolescente, quem ele é? Ele tem dificuldade de explicar. A primeira frase dele vai ser o nome, que é o natural, que todos nós iríamos responder. Você fala quem você é, você diz quem são seus pais, geralmente você diz aonde você mora, coisas básicas. Mas esse se descrever, no sentido de quem você é você identificar exatamente a sua essência. Assim que quando nós entendemos que Jesus, que a razão do qual ele foi crucificado teve um nome, teve uma acusação, Jesus foi acusado em se colocar na posição de rei dos judeus como filho de Deus. Então a acusação a ele foi de blasfêmia. Então, quando ele dizia que ele era o filho de Deus, algumas pessoas debochavam. Porque as pessoas entendiam, mas esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Porque na cabeça daquelas pessoas, o Jesus que eles viram nascer, viram Maria gestante, viram o nascimento dele, viram o seu desenvolvimento familiar, né, na casa, o menino crescendo, e tudo aquilo dali estava aos olhos daquelas pessoas. Até que Jesus, ele entra na sinagoga, ele abre o livro de Isaías, e ali após ele ler, ele diz, e hoje cumpre-se esta profecia. E ele fala dele e revela-se como o Filho de Deus. Na cabeça de algumas pessoas, principalmente dos judeus, era muito difícil ver Jesus se descrever como Filho de Deus. E não filho de José e Maria. Seus irmãos tinham até uma certa dificuldade de ali seguir a Jesus. Então, quando nós entendemos exatamente quem nós somos, nós conseguimos, na grande maioria das vezes, nos situarmos, né, do ambiente que estamos e para onde queremos ir ou aquilo que fazer. Por isso que no tema falei a respeito também do propósito. A importância de você saber quem você é e o propósito. Jesus, ele sabia desde o Gênesis que ele viria.
tudo aquilo que ele enfrentaria a cruz, por maior que tenha sido o seu sofrimento de cruz, ele sabia que ele ia passar. Foi aceitável a entrega, foi um desejo. Ele diz que ele se entregou, ninguém tomou a vida dele, ele se deu. Então, quando nós começamos a entender o porquê que fazemos, às vezes fica mais fácil nós compreendermos a chamada que Deus tem para a nossa vida. Se você não entende quem você é, ou se você é uma pessoa, né, e você utiliza de outros dados, relatando aquilo que você é, você vê que pessoas, elas são presas por falsidade ideológica. O que acontece? Se a pessoa pegar uma identidade, ela dizer que é uma pessoa, ela não sendo aquela pessoa. Ela utilizar também de uma profissão que ela não estudou para aquilo. Aí faz aquele diploma falso, ali também, essas pessoas geralmente elas são condenadas, algumas delas vão para a prisão, outras pagam fiança e tudo mais. Então isso é considerado crime, a falsidade ideológica. Então nós precisamos saber quem nós somos e o nosso propósito, que implica também a nossa carreira. Aquilo que nós queremos alcançar, aonde nós temos como meta para chegar, para ser, executar, entender o porquê da sua existência. Jesus, ele entendeu que ele não veio aqui para ser pregador, ele veio aqui para ser salvador da humanidade. Era através dele que o homem iria se redimir em relação ao seu relacionamento com Deus. Ele era esse elemento, ele era essa ponte, ele era o intermediário. Ele veio consciente do que ele fez. De repente você pode pensar, pastora, mas eu estou chegando agora na igreja, eu não entendo, eu não sei nem por que eu existo. Você já reparou que quando você passa por um momento difícil, ou geralmente quando a gente está naquela fase de adolescência, que você não é adulto, mas também não é criança, e você começa a passar por algumas mudanças, você fica em busca de uma identidade. Porque identidade, a gente precisa entender, que é muito mais do que um documento. Não é o que os seus pais te deram apenas. A identidade, ela implica a sua personalidade. É quem está dentro dessa casa. É quem você é. Para aquelas pessoas, Jesus, ele era filho de José apenas e de Maria, mas Jesus sabia que ele não era. Você vê que a fonte da existência da criança, da gestação, mesmo ela sendo feita, né, a ovulação por laboratório e tudo mais, vai precisar dos elementos que nós podemos dizer primitivos, né? O essencial, o óvulo, e vai precisar do esperma, porque sem eles não tem como haver fecundação. Então, Jesus, ele não veio baseado numa fecundação humana, normal. A questão que muitas pessoas elas podem achar, porque Maria era virgem, visando sexo, tem nada a ver. A questão de Maria ter sido virgem, a questão é que ele foi criado, ele foi feito de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado por causa do esperma, que é chamado semente, tá? Quem não entende o significado dessa palavra e acha ela quase pornográfica, não é nada disso. Isso tem um significado e tem um nome científico, é semente. Sêmen, que é o mesmo que semente. Por isso que fala, botou a sementinha na barriga da mamãe, e toda aquela historinha toda que o povo adora contar, né? Mas não é isso. O significado mesmo é semente, aonde ali se manifesta, se fecunda e dá ali a gestação. Jesus, ele não passou por esse processo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele precisou, para ser aceito pela humanidade, ser encarnado de uma forma humana. Então ele tinha que vir com todos os trejeitos humanos para nós o recebermos. A sua natureza carnal. E quando nós falamos da carnalidade de Jesus, nós estamos falando de um corpo humano que tem necessidades de dormir, de cansaço, de comer, de todas as suas necessidades fisiológicas. Então tudo que você sente, cansaço, sono, tudo isso Jesus sentiu literalmente. Fome, tristeza, porque ele tinha
a sua parte carnal, mas ele também era divino. Então, por isso que ele suportou determinadas coisas que um ser humano normal não suportaria. Então, ele teve as suas duas, nós podemos dizer assim, identidade. Uma identidade celeste, assim como nós também temos, tá? A partir do momento que a gente recebe a Cristo. Então, quando nós sentimos dificuldade de entender ou entramos numa crise que pode se dar a qualquer idade, mas na grande maioria das vezes é na transição da idade de vocês. É onde você quer começar a ter, dentro da escola, dentro do ambiente social, você quer dizer quem você é, né? Não só apenas o seu nome, mas aquilo que você gosta, aquilo que você tem como um sonho, uma meta para ser alcançado. Então todos nós temos isso. E quando no meio da idade, na idade da maturidade, algumas pessoas se perdem na sua identidade, isso é geralmente quando ela passa por alguma situação difícil e ela não vê um outro caminho, então ela não sabe qual caminho que ela vai trilhar. Mas quando nós temos o saber da nossa essência fundamental, isso que é importante. Aonde o Espírito Santo quer trabalhar conosco? Vocês lembram que nós fizemos uma leitura, e eu vou ler só uns 2 ou 3 versos, para não fazermos muita leitura, aonde quando Jesus estava na cruz, algumas pessoas faziam citações de quem ele era. Você não é filho de Deus? Vamos lá no verso. No 39. E os que passavam blasfemavam dele, e meneando a cabeça, que depois eu vou falar sobre isso, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva a si mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Mas vamos entender? A ideia do propósito, do plano, não era ele descer. Não era ele sair da cruz. Era ele concluir o propósito. Mas as pessoas não conheciam o propósito. Hoje nós lemos sobre. Mas aquelas pessoas da época não tinham Bíblia. O que elas tinham eram profecias que estavam para ser cumpridas. Elas tinham escritura, mas apontando algo que viria a acontecer. Alguns creram e alguns diziam assim: olha, se tu descer da cruz, desce para a gente poder crer em você. Só que o tempo deles acreditarem era quando Jesus estava pregando. Ali já não era mais o tempo. Então eles queriam que Jesus desse sinal, mesmo Jesus ressuscitando, aqui na apresentação, ele curando aquela mulher, mesmo ele passando por toda essa situação, as pessoas ali, muitos não creram. Tanto que no Evangelho de João, no capítulo 6, quando fala, depois da multiplicação dos pães, Jesus como pão da vida, ali eles começam a questionar Jesus. Então, mostra-me um sinal para que nós venhamos crer em ti. E Jesus fala: mostra-me um sinal. O meu pai, ele deu para vocês o maná que desceu do céu. Ele começa a contar tudo que Deus fez. E ele fala: e agora vocês me pedem um sinal. Então, tem gente que acha que ele precisa de milagres. O milagre não salva, o milagre ele não transforma. Ele é um efeito sobrenatural para que alguns creiam. Mas isso não traz realmente uma base. O que o povo de Israel viu, o que Deus fez e o que Jesus fez. E mesmo assim, essas pessoas que viram Jesus levantar coxo, curar pessoas de mão mirrada, viu Jesus curar cego, mulher enferma por mais de 12 anos, endireitar uma mulher encurvada, e mesmo assim, eles não sabiam quem Jesus era. Quando nós estamos às vezes dentro da igreja, às vezes você já tem o título, você cresceu dentro da igreja, você vem para a igreja porque muitas pessoas te trazem para a igreja, mas você não sabe quem é Jesus. Você vê ele salvar pessoas, entregar a sua vida, pessoas serem curadas e outras coisas, mas você não sabe às vezes. Tem pessoas que não sabem quem ele é, tem pessoas que não sabem nem quem elas mesmas são.
Então você pode saber o seu nome, pode decorar a sua identidade, o seu CPF, e mesmo assim não se conhecer, não saber o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque tem pessoas que acham que o propósito dela é pregar. Eu vim para pregar, eu vim para orar, eu vim para cantar. Gente, isso são edificações para dentro de uma igreja. Isso não é um propósito de vida. Isso não é aquilo que nos fez a real. Irmãos, nós nascemos com um propósito para sermos coroa da criação. Nós não somos mais do que criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Cristo. Então entender quem eu sou, não importa quem está, meneando com a cabeça. As pessoas olhavam para Jesus, faziam sinais negativos. Porque aquele não era a posição que deveria estar um filho de Deus. Para aquelas pessoas, como em alguns outros evangelhos, diz aquilo tudo era um vitupério, que é chamado, que era uma vergonha, que era um escárnio, Jesus sendo crucificado nu. Não era uma posição para um filho de Deus. Então as pessoas, elas vestem os outros com aquilo que ela acha que você deve ser, como você deve atuar e tudo mais. E quando algumas coisas parece que não estão indo exatamente, pronto. Não, você não era, você não estava salvando os outros e não consegue salvar a si mesmo. Na cabeça daquelas pessoas, Jesus, ele disse que era uma coisa que ele não era. Lembra-se que eu disse qual era a acusação? Blasfêmia. Ele foi acusado por blasfemar em dizer que era filho de Deus, rei dos judeus. E aquela era a real identidade de Cristo. Hoje, se você sair aí pelo Brasil e você falar de Jesus, mesmo pessoas que não sabem quem ele é, já ouviu falar do nome dele. Vai contar a história que ele era filho de Maria, uma virgem, que ele nasceu de uma virgem, que o pai dele era carpinteiro. De Jesus já saiu filmes, literaturas comparativas, como Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né, onde usa a história de Jesus e como ele lidava com pessoas e como ele tratava das pessoas. Então isso fizeram de Jesus, mas na realidade essas pessoas que fizeram filmes, fizeram séries, fizeram novelas, fizeram tantas coisas e muitas delas não conhecem Jesus. Às vezes quando nós falamos, foi por amor, entender esse amor é muito difícil para nós. Não é uma crítica a quem não compreende, é difícil, porque o nosso amor ele está muito ligado à troca, a reciprocidade, e nesse tempo, mais do que nunca, somos impulsionados a só fazer aquilo que é recíproco. Olha, se você ama fulano, fulano não te ama, para de amar, né? Para de amar porque você está dando e não está recebendo. E Jesus diz, melhor é dar do que receber. Então anda tudo muito na contramão. Não estou claro, irmãos, a reciprocidade ela é importante, principalmente para relações afetivas, tá? A amizade, tudo isso é importante. Mas eu estou falando de evangelho, de coisas espirituais, tá? Eu não estou falando de relações nem de amigos e nem conjugais. Mas a gente precisa entender que Jesus, ele anda na contramão disso daí. Jesus, a Bíblia diz que ele nos amou antes de nós o amarmos. Olha a diferença. Por isso que para nós é difícil. Difícil você falar assim, eu amo almas, mas você nem conhece. Como que você vai amar alguém que você não conhece? É assim que as pessoas elas interpretam. Mas quando você entende a sua identidade, por isso que eu falei, para um pouquinho para pensar, leva isso para a sua casa, tenta se descrever. Se alguém perguntar quem você é, tenta se descrever. Tenta dizer quem você é. Irmãos, é mais difícil do que você imagina. Você fica pensando, eu sou? Quem eu sou? Lembra quando Moisés ele foi falar de Deus? E ele disse assim, mas se eles me perguntarem, o que eu direi quem você é? E Deus falou para ele, diga que eu sou. Eu sou. Sabe o que é essa palavra? É alguém que sabe exatamente quem ele é. E ele não se preocupa com o que o outro vai pensar de si.
Se nós estivéssemos num desses projetos, desses propósitos de cruz, e alguém falasse, você já reparou que alguém vai falar alguma coisa da tua pregação, ou do teu ministério, ou da tua vida cristã, da tua família, da tua moral, ou qualquer outra coisa, nossa, né? A casa cai. Não porque eu vou tirar satisfação, porque eu tenho que provar. Como que pode falar isso de mim e tudo mais e tudo mais? Jesus não fez isso. Ele não se defendeu porque ele sabia quem ele era. Por isso o tema da mensagem, ó, quando você sabe quem você é. Jesus, ele não argumentou, ele não perdeu o foco daquilo que precisava ser feito. Se você não entender quem você é, você vai ser confundido com as multidões de vozes. A Bíblia diz que eram muitas vozes, eram muitas pessoas falando, eram muitas pessoas olhando. Gente, tenta se imaginar, você já viu criança quando ela está fazendo uma coisa errada? E a gente fecha a cara e faz assim? A criança vai ficando sem graça, vai diminuindo o pique, né? Ou então você olha todo animado para alguém, a pessoa olha para você sério e te tira de olho de cima a baixo, faz assim, vira. Tu perde a graça, não perde? As pessoas olhavam para Jesus, a Bíblia diz, não é o pregador está colocando. As pessoas dizem que eles faziam o sinal de não com a cabeça. As pessoas falavam em cima do que ele pregava. Ué, mas você não destruía templo? E em 3 dias você levantava outro? Mas esse aí não era o que salvava pessoas? E não consegue salvar a si mesmo? Não, porque se você descer da cruz, eu creio em você. Só que o propósito era não descer. Só que Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo naquela cruz. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Meu irmão, sabe o que o Espírito Santo ele quer te falar nessa noite? Se você não souber quem você é, você vai ser confundido pelas muitas vozes. Se você não souber quem é, as expressões podem mudar ou tirar o teu ânimo. Mas quando você sabe exatamente quem você é e qual é o propósito de Deus para a sua existência, não é apenas você cumprir tarefas e funções, é você saber o porquê você existe. Você existe porque Deus decidiu pela sua existência. Ele decidiu fazer você para Ele. Independente do que você faz na igreja, você é a coroa da criação de Deus. Deus tem prazer em você. Ele decidiu amar você. Ele decidiu pela sua vida. A sua vida não é uma decisão sua. Mesmo que na identidade leve o nome dos seus pais, não foram eles que decidiram pela sua existência. Foi Deus que decidiu. Deus decidiu te salvar. Não é você que quer ser salvo. Deus quer salvar você. Deus te chamou para o propósito de um reino dele. Deus decidiu nos chamar para sermos chamados cidadãos do reino. E quando nós não entendemos quem nós somos, aí complica as coisas. Porque às vezes você pode descer num momento que não é para você descer. Você pode retrucar com aquilo que Deus não quer que você retruque. Quando nós nos perdemos em nossa identidade, foi o que eu falei. A gente tira a nossa história, tira a tradição. A tradição ela é importante. Ela é o que nos faz. Hoje, a gente está muito assim, eu dependo de situações para adorar, para dar a Deus um bom culto. Se as coisas na minha casa estiverem favoráveis, se eu estiver bem, se eu estiver saudável, se eu não estiver com dor nenhuma, se eu estiver com meu humor ok, se as coisas lá fora estiverem favoráveis, eu estou bem para a adoração. Mas a adoração não é isso. Não é quando as coisas estão favoráveis. Dar a culto a Deus, guardar as coisas. Todo mundo pode se perder. Todos podem dizer que não se importam. Algumas pessoas, é o que eu sempre falo, falam assim, e eu estou falando de cristão, tá? Não estou falando de pessoas do mundo, não. Estou falando de cristão, porque tem cristão que fica assim, porque é o calendário. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro e daí, mas não nasceu. Você está entendendo? Não, porque foi Dionísio, o padre. Tá, gente, isso faz parte da história. Está na história explicando o que foi. Mas nós, como igreja, porque existem igrejas, né, que não comemoram, não celebram isso, porque não é a data correta, né? Gente, é interessante para mim, não é a data correta, até porque
o nosso calendário não bate com o calendário de Israel. Isso é coisa de maluco. Você está entendendo? É a pessoa querer inventar coisas teológicas que não existem. O calendário de Israel é único. Os anos de lá não é o nosso ano, de 2021. O ano de Israel não é 2021. Então, quando nós entendemos isso, não ficamos numa cobrança doida. A questão é que Jesus nasceu, a questão é que Jesus morreu, a questão é que houve uma data no qual ele foi crucificado e houve uma data no qual ele ressurgiu. Amém, igreja? Não importa qual seja. O povo, o que ele fazia? Gente, Deus ama a tradição. Olha o que Deus fazia. Eu fiz isso aqui, eu ganhei a vitória. Coloca uma pedra e adora. Que seja um marco, que não saia da memória de Israel aquilo que eu fiz. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer para você? Não esqueça daquilo que eu fiz. A cruz não pode virar filme para nós. A cruz é real. Jesus se entregou, ele sentiu dores, foi por amor e foi pela nossa vida de maneira singular. E quando isso tem que estar na minha vida, na Semana Santa, não. Quando eu participo da ceia, eu lembro, foi uma entrega, foi o que ele fez por mim, para que eu me tornasse filho de Deus, para que eu me fizesse parte da sua família, para que na minha identidade não houvesse apenas o nome dos meus pais, mas para que eu viesse ser chamado filho de Deus. E olha como nós somos irmãos entre muitos. Há em nós uma identidade espiritual, assim como uma identidade terrena. E se a igreja ela se perder naquilo que ela é, não entender o seu real propósito e aquilo que ela é, independente de quem eu seja, Alessandra, independente do cargo que eu possua, eu sou igreja. Entendeu? Eu sou igreja. Então qual é o propósito da igreja? Eu vou procurar na Bíblia e vou entender qual foi o propósito da qual Deus edificou a igreja. Aí fica um grupo de pessoas com Cristo em casa, dizendo que as igrejas hoje, que pastores, que não sei quem perdeu o foco, que todo mundo... Eu não aguento essas pessoas. Já reparou? Os santos, os muito corretos, eles nem querem mais congregar de tão correto e santo que eles são. E a Bíblia nunca disse, pelo contrário, a Bíblia é contra aqueles que não congregam, que não fazem parte de um corpo. Ele vem para buscar uma igreja, ele vem para buscar um corpo. E as pessoas hoje em dia, elas ficam assim, não, porque na igreja de fulano de tal, porque naquela denominação, gente, você é mais do que um rótulo, você é noiva de Cristo, você é igreja. Aí, as pessoas, elas querem que o outro cumpra papéis que devem ser cumpridos por ela. Eu não tenho que citar nome de denominações e dizer aquilo que elas devem fazer. Eu tenho que ser igreja. Não ficar mandando Débora ser igreja. Mandar Débora ser igreja é mole. Eu ser igreja é outro 500. Então, se você não entender quem você é, qualquer multidão de vozes vai te confundir. Jesus não se confundiu. Saiba quem você é. Saiba qual é a verdade que está no teu coração. Saiba o que você é em Deus. Descubra quem você é. E deixa Deus descrever a sua história. Não permita ser confundido nesse tempo onde as pessoas estão perdendo a sua identidade. Tem gente que não sabe nem qual é o seu sexo. Estamos nesse tempo. Então, olha a linha que o mundo está indo. Olha como é que as pessoas estão confundindo a identidade dela. As pessoas não estão sabendo mais quem são. Não sabem mais o que comemorar. Ai, gente, é bobeira. Não estou dizendo aqui para o povo comer peixe não, tá? Não é isso não, estou dando um exemplo. Vamos comer peixe. Vamos comer carne. Gente, é uma coisa. Não liga, não fazem mais questão. É feriado, eu vou tirar para descansar, eu vou ficar em casa. Tudo bem, a gente tira, a gente descansa. Mas a gente não pode esquecer quem somos. A nossa tradição, o que nos fez. O que Jesus fez por nós? O significado daquilo. Tem um significado. Lembra que eu falei? Ganhou? Bota aí. O povo adora falar da Betel, da pedra, né? Que foi edificada e disseram o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas tem uma história. Houve uma guerra, houve uma batalha ali. E ali se deu por memória que até nos dias de hoje nós fazemos essa narrativa. Mas de uma vitória. A pedra é sagrada? Não.
Mas na história, houve um Deus todo-poderoso que fez daquele ambiente um ambiente de vitória, sem o povo usar qualquer tipo de arma. Então, não é o sagrado da pedra, mas é o significado que ela proporcionou na história de Israel. Tem coisas na tua vida que não é sagrado, mas é significativo o que Deus fez na tua vida, da onde Ele te tirou, o que Ele tem feito pela tua vida e pela tua casa. Pode não ser sagrado, mas é significativo, é a tua história, é aonde você aprendeu a entender quem você é no mundo espiritual. Não permita ser roubado. Não deixe as pessoas falar da igreja para você, porque a igreja é você. Não deixe as pessoas falarem do teu Deus, porque é aquele que você crê, aquilo que Ele construiu, criou você. Então são coisas que são significativas. Se o outro não quer crer, amém, mas é a minha fé. Faz parte da minha identidade, de quem eu sou, do meu propósito de vida. Então, se você não souber quem você é, a multidão de vozes vai te confundir. Assim como Jesus, ele sabia quem ele era. E mesmo que ele tivesse que passar algumas vergonhas, porque ele passou vergonha, ele ficou nu, ele foi chicoteado. A gente bota aí roupinha de Jesus, mas Jesus não foi crucificado assim. Jesus foi crucificado nu, ele foi exposto. Ele foi crucificado, nunca roubou ninguém, foi crucificado como junto do ladrão. Né? Entre um ladrão e Jesus, escolheram crucificar a Jesus do que Barrabás. Então, hoje em dia, quantas escolhas estão sendo feitas ao invés de ser escolhido Jesus? Até nos dias de hoje. Então, tudo isso faz parte da história de quem Jesus é. A vitória, o Todo-Poderoso, a ressurreição, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Apocalipse revela a Ele assim. Tudo isso que Jesus é, que Ele se tornou no Apocalipse, houve toda uma história nos Evangelhos. Alguém que foi desacreditado, alguém que foi blasfemado, alguém que foi traído. E tudo isso Jesus passou. Então isso não pode virar para nós uma teoria de pregação, ou nem apenas a história de Jesus. Todos nós vamos passar por isso. Você vai ser perseguido, você vai ser traído, você vai ser blasfemado, você vai passar por tudo isso. Mas você deve saber quem você é no Senhor. Saiba quem você é, saiba a sua identidade, saiba o propósito de Deus para a tua vida. É muito mais do que pregar, cantar, se apresentar. A sua vida é valiosa, ela é importante, não apenas nessa terra, mas nos céus. Deus, Ele tem um propósito muito maior na sua vida. Tudo que nós fazemos aqui é para o reino, faz parte de um propósito do reino. Então, quando nós entendemos o propósito maior, o porquê fomos chamados para estar na quadrangular da cocada, você tem que saber porque você está na cocada. Se você não saber o que você está fazendo aqui na cocada, meu irmão, qualquer coisa te tira com muita facilidade. Qualquer vento de doutrina, qualquer novidade de evangelho, qualquer ventinho que soprar, vai fazer assim com você, como folhinha. Mas você não é folha. Você creia nessa noite que você é carvalho de justiça. Você é plantado no Senhor e para a sua glória. Então, quando as pessoas perguntarem quem você é, você diz: eu sou carvalho de justiça, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele confiou em mim o reino dele para propagar, para ser embaixador, para dar continuidade àquilo que ele fez na cruz do Calvário. Saiba quem você é, saiba o teu propósito na terra, e nunca mais você será confundido pelas vozes e nem por sinais de negatividade, porque você sabe quem você é. E hoje nós vamos agradecer, nesse dia de sexta-feira, nós vamos agradecer porque Deus nos deu Jesus. Né? Jesus ele poderia ter dito: não, vamos fazer outro plano. Não quero esse plano, não quero passar por isso. Não quero passar por isso por pessoas que não vão acreditar em mim, por pessoas que vão me negar, por pessoas que vão blasfemar o meu nome e o nome do Pai, que isso acontece, meu irmão, até nos dias de hoje. E se você reler o texto que nós fizemos por leitura, era assim: os escribas e os fariseus
blasfemavam e escarnecendo, isso é, zombando, debochando literalmente. De repente muitas pessoas debocham de você por você ser um cristão, ser um discípulo de Cristo, né? Eles falam com você com ar de deboche, com zombaria. Não perca a sua identidade, né? Não se precisa, meu irmão, a gente precisa provar. Não adianta você ficar tentando falar para quem não quer entender, né? Você fala, você já tentou explicar para quem não quer entender? É impossível. Se a pessoa botou na mente que ela não vai te entender, que ela não quer te entender, acabou. Então encerra ali. Então não adianta, você tem que saber exatamente quem você é. Então quando nós entendemos, eu sou filho, eu sou escolhido. Deixa eu te dizer uma coisa, você é escolhido. Você pode estar aqui, não, eu vim por causa de fulano. Não, você é um escolhido de Deus. E ninguém pode anular isso. No mundo espiritual você é escolhido de Deus, você é filho de Deus, eleito no Senhor. Então mesmo que os outros possam dizer outra coisa, saiba quem você é. Porque no momento de crise, no momento de adversidade, no momento em que situações te encontrarem no meio do caminho, você não vai ficar perdido, porque você sabe que você tem um guia, você sabe qual é a sua identidade, o que o Senhor tem preparado para a tua vida.